Olá, amigo, olá, amiga. Mais uma vez estou aqui. O meu nome é Daniel Duarte. Vim anunciar a voz o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje estou aqui para dar continuidade ao estudo de escatologia. Você lembra o que significa o nome escatologia? Sim, o nome escatologia significa doutrina, ensinamento das últimas coisas. É isso que estamos estudando. As coisas últimas, o que falta ainda acontecer. E pelo Espírito Santo, eu estarei explicando as Escrituras Sagradas. Não de mim mesmo, porque eu mesmo não poderia fazer nada para você entender, a não ser o próprio Espírito Santo nos ajudando. Querido amigo, querida amiga, você ouvinte e aluno desse estudo de escatologia, hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. Sim, a ressurreição. Falar também sobre o arrebatamento da igreja. Estamos falando de escatologia, a cronologia do fim. É uma classificação que você poderá fazer um esboço, poderá marcar. Apanha aí na tua casa papel, caneta e não se esqueça da Bíblia Sagrada para abrir, para estudar as Escrituras Sagradas. Prepare, que agora vamos estudar sobre a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Amados ouvinte, você amiga, você amigo, você irmão e irmãs que estão ouvindo este estudo da Palavra de Deus, ou você ainda que não tomou a decisão em aceitar o glorioso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar hoje, como já falei anteriormente, sobre a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Temos que entender que, através da Escritura, podemos entender tudo o que eu acabei de falar aqui. Sim, a Escritura dá-nos vagem ou dá-nos passagem que nos mostra tudo isto claramente. Vamos ler um versículo da Escritura para dar início à aula de hoje, o estudo de hoje. Em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 e o versículo 13 ao 18. Vamos ler esta palavra gloriosa. Vamos ler. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Sim, amado ouvinte, amado amigo e amiga, esse estudo de escatologia que fala sobre arrebatamento da igreja, ressurreição de mortos, sem sombra de dúvida, é uma palavra de consolação, é uma palavra de força e de fortaleza, ao mesmo tempo, para a igreja. Isto mesmo, é uma palavra de força e de fortaleza, ao mesmo tempo, para a igreja de Cristo, aqui na terra. Como diz a própria palavra de Deus. Sim, primeiro a Pedro, capítulo 5, e o versículo 10. Eis que está escrito, vamos ler, amado, vamos ler, amada, vamos ler, amigo, vamos ler, amiga, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Recapitulando, repetindo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Vemos aqui no versículo que Deus fortifica, dá força e dá fortalece ao mesmo tempo. A palavra sinônima, mas fala de segurança e de consolação, como lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Do 13 ao 18. Podemos, nessa passagem, claramente, que fala sobre morte, ressurreição, arrebatamento e consolação. Temos que entender, amados amigos e amigas, amados estudantes da Escritura, temos que entender que a Bíblia Sagrada diz que Paulo falando para a igreja de Tessalônica, dizendo para aquele povo, para aqueles servos de Deus, no versículo 13 ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Palavra de consolação e de esperança é que Cristo um dia voltará para a igreja. Você sabe muito bem o que é a igreja. Nós estudamos nos estudos e nas aulas anteriores de escatologia, aprendemos o que é a igreja, quem são a igreja, quem é o povo que pertence a essa igreja. Não necessitamos mais de voltar a falar e repetir as mesmas coisas, porque você já aprendeu, eu tenho certeza, pela fé. Vemos aqui que o apóstolo Paulo dá um conselho falando claramente: não quero, meus irmãos, que seja ignorante, ou seja, que não tenha conhecimento acerca das pessoas que já dormem. Que dormem? Será que as pessoas estão dormindo nos sepulcros? Será que os cristãos estão dormindo em Cristo? Como assim dormir? A palavra parece dormir, porque quem está em Cristo é tão maravilhoso que é comparado como um sono. Mas não quer dizer que as pessoas que estão mortas em Cristo Jesus, que já morreram, aquele irmãozinho, aquela irmã, aquele ancião, aquela anciã, está dormindo, está inconsciente depois da morte. Porque em parte alguma na Escritura encontramos a doutrina, o ensinamento que quando uma pessoa morre, vai dormir, não se lembra mais de nada, está inconsciente. Isto é antibíblico e é anticonhecimento escriturístico. Porque quem conhece verdadeiramente a Escritura e não quer ultrapassar o que diz a Bíblia, ele vai saber e vai encontrar que quando diz aqui: não quero que vocês fiquem ignorantes, que não tenham conhecimento acerca daquelas pessoas que estão dormindo. Quando na Escritura encontramos a palavra dormir, principalmente aqui no Novo Testamento, não está se referindo a hipótese nenhuma a alma
a parte imaterial do irmão nem da irmã. Está se referindo ao corpo, porque o que dorme no pó da terra é o corpo, e o que vai ressuscitar não é a alma do irmão e nem a alma da irmã. O que vai ressuscitar na ressurreição é aquela parte que morre. Qual é a parte que morre no ser humano? A Bíblia responde. Vamos ler. Livro de Mateus, capítulo 10 e o versículo 28. E não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Então, o que pode matar é o que pode morrer automaticamente. E o que pode morrer aqui na Bíblia está dizendo que é o corpo. E não pode matar a alma. É a parte imaterial do homem, não pode morrer. Ela sobrevive à morte do corpo físico. Então, o que morre é o corpo. Então, o que vai ser ressuscitado é o corpo que está no pó da terra. Livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 12 e o versículo 2. Esse que está escrito, vamos ler. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Vemos aqui que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aprendemos, o que vai para o pó é o nosso corpo, que morre. Isso é a causa da maldição do pecado. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomada, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O teu corpo, meu corpo, é feito do pó da terra, e um dia nós vamos morrer, ou seja, o nosso corpo vai morrer e vai retornar ao pó, vai retornar à terra, porque o nosso corpo, sendo feito do pó da terra, vai voltar para o pó da terra. Nós fomos feitos do lodo da terra, e nós vamos voltar para ela. Livro de Jó, o capítulo 33, versículo 6. Eis que vim de Deus, como tu, do lodo, também eu fui formado. O ser humano foi formado em seu corpo, o seu corpo foi formado do lodo, da terra, do pó da terra. Sendo óbvio, o que morre é o corpo. E sendo óbvio, e de acordo com as escrituras sagradas, morrendo o corpo, deverá ir para a terra. E o que dorme no pó da terra? O que é feito da terra, ou seja, o corpo. O corpo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Então, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, diz claramente que todos ao pó tornarão, sem exceção, todos tornarão ao pó da terra. O que vai ser ressuscitado é o corpo. E o que dorme no pó da terra, sendo assim, na conclusão, é o corpo. Isto, recapitulando, repetindo, livro do profeta Daniel, capítulo 12 e versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Já aprendemos? O que vai para o pó da terra é o nosso corpo. Já aprendemos também que o que vai ser ressuscitado é aquela parte do corpo, aquela parte do ser humano que morre. A parte do ser humano que morre é o corpo. Então, por consequente, vai ser ressuscitado o corpo, porque está como se dormindo no pó da terra. Livro de Mateus, o capítulo 27, versículo 52.
E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Vemos claramente de que muitos corpos de santos que dormiam, claramente que o que dorme é o que morre, e o que morre é o corpo. Então, por sua vez, o que vai ser ressuscitado é o corpo do servo de Deus, aqui, quando Cristo voltar, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui já fala claramente que os que morreram, Cristo, quando vier, vai trazer os espíritos ou alma do paraíso. Sim, o servo de Deus, quando morre, é levado para o paraíso, para junto do Senhor. Não especificamente, mas vai para o paraíso. Livro de Lucas, o capítulo 23, versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus falou para o ladrão, o ex-ladrão, que tinha acabado de se converter a Cristo, dizendo claramente: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Sabemos, amados irmãos, amadas irmãs, amigos e amigas, que o ladrão, quando morreu, ficou no mesmo lugar. Mas o que morreu em si foi o corpo do ladrão, porque a alma do ladrão não puderam matar. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. E não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Sim, quando Cristo falou: hoje estará comigo no paraíso, ele falou não para o corpo dele. Falou para a alma dele, que estava garantindo a vida eterna para a alma dele. E logo após os acontecimentos que prosseguem no ministério de Cristo, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, depois de algum período, com certeza, ele, o ladrão, foi para o paraíso. Confirmando assim o livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 15, que diz: 14, capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Da onde vai vir esses cristãos? Da onde? Do paraíso. Sim, e os seus corpos vão ser ressuscitados e vão receber um novo corpo, a qual eles vão morar nesses corpos. Vão morar nesses corpos. Vão habitar nesses corpos, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 51, 52 e 53 e 54. Eis que está escrito, vamos ler. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal
se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Vemos aqui o acontecimento que vai acontecer, obviamente, no arrebatamento da igreja. Paralelo ao 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando lemos no versículo 15 que diz que nós que ficamos vivos não vamos preceder aos que morreram em Jesus, está falando que os que estiverem vivos durante o arrebatamento ou durante a vinda do Senhor Jesus não vão subir primeiro. Primeiro vai acontecer a ressurreição dos corpos dos santos que estão dormindo nos sepulcros, para poderem terem um corpo incorruptível, não sujeito mais à doença, não sujeito mais aos problemas deste mundo, desta vida, mas sim um corpo de glória, assim como Cristo ressuscitou. Cristo é o modelo e a garantia que vamos ressuscitar, ou aqueles que morreram. É por isso que temos a esperança. E diz claramente que depois que acontecer a ressurreição, os que estiverem vivos aqui na terra serão trasladados, serão capturados. Esse é o termo grego para arrebatamento. A palavra arrebatamento em grego é arpazó. Arpazó é o nome em grego, o termo em grego, que significa capturar, tomar com força, trasladado. Um exemplo do arrebatamento da igreja foi o que aconteceu com Enoque. Enoque foi trasladado, foi arrebatado, porque Enoque andou com Deus. Assim como a igreja verdadeira deve andar com Deus. Enoque foi um exemplo do arrebatamento. Gênesis capítulo 5 e o versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vemos aqui que Enoque andou com Deus, e Deus tomou Enoque e levou para si mesmo, levou. Enoque foi trasladado, foi arrebatado, foi capturado por Deus para morar no céu. Aos Hebreus, capítulo 11 e o versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi arrebatado, foi trasladado e ninguém ouviu. Não passou pela morte física. Assim, os que estiverem vivos quando o Senhor voltar serão arrebatados, trasladados, levados ao céu, tomados com força pelo próprio Deus. Isto é impactante, isto é maravilhoso, isto é fantástico, muito fascinante o que diz a Escritura Sagrada. Também um exemplo do arrebatamento da igreja é Elias. Sim, amado amigo e amiga, amado irmão, um exemplo do arrebatamento é o próprio Elias, que Deus levou Elias na carruagem de fogo, cavalo de fogo. Sim, Elias foi trasladado, arrebatado, tomado por Deus para ir para o céu. Eis que está escrito, vamos ler, 2 Reis, capítulo 2, e o versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho.
vemos aqui claramente que Elias foi levado aos céus, arrebatado, trasladado de uma parte para outra. Eles conversavam, mas o profeta Eliseu, e de repente desapareceu, foi tomado. E Eliseu não viu mais ele. Assim será também o arrebatamento da igreja. Poderão estar duas pessoas conversando ou andando. De repente, um não verá mais o outro. Um subirá, o outro ficará. Um vai e o outro fica. É isso que diz a Escritura, a palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Versículo 41. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Versículo 44. Por isto estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. É isso que diz a Escritura. O arrebatamento da igreja vai ser rapto, vai ser rapturada. A igreja será capturada. Outro exemplo de arrebatamento é o próprio Filipe, o evangelista Filipe, que foi arrebatado pelo Espírito de Deus de um canto para o outro, imediatamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo 39 e 40. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Vemos claramente que o Espírito do Senhor trasladou, levou Filipe de um canto ao outro. De repente, Filipe já se achou em outro local. Isto é um exemplo do que vai acontecer com a igreja. De repente estará a igreja aqui na terra, de repente estará lá nas nuvens, encontrando o Senhor Jesus Cristo. Será muito rápido. Não dá tempo para o irmão ou a irmã se preparar, se estiver em pecado. Não dá tempo. A Bíblia diz, compara o arrebatamento, esse evento da ressurreição dos cristãos que estão mortos, e o arrebatamento das pessoas que estão vivas, os seres humanos, os servos de Deus que estão vivos aqui na terra, como um abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos. Antes, a última trombeta, porque a trombeta zoará, e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Claramente, no abrir e fechar de olhos, vai ser assim o arrebatamento da igreja. Muito rápido. Muito rápido. Isso é o que diz a Escritura Sagrada. Isto é a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, por sua vez, de tão rápido, será comparado ao relâmpago. Rápido. Na velocidade. Mateus capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será muito rápido. É isso que diz a Escritura Sagrada.
Nesta ressurreição, que os cristãos vão ressuscitar, só os justos, só os cristãos, só os servos do Senhor Jesus Cristo, só os que dormiram em Cristo vão ressuscitar. Isto é conhecido também como primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Ou faz parte da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição tem várias partes, assim como também tem várias partes a segunda ressurreição. Porque tem duas ressurreições. A ressurreição dos servos de Deus, do justificado por Jesus Cristo, e a ressurreição dos ímpios, dos perversos, dos que não acreditaram em Jesus Cristo, dos que não obedeceram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dos que não obedeceram à palavra de Deus, também vão ressuscitar. E é conhecida como a segunda ressurreição. Então tem a ressurreição de justos, que são justificados por Jesus Cristo, e tem a ressurreição dos injustos, que não quiseram nada com Deus, nada com seu Filho, que foi enviado pelo seu Pai aqui à terra para salvar os seres humanos. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15, eis que está escrito, vamos ler. Tendo esperança em Deus, como estes mesmo também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Está claro nesse versículo que vai haver esses dois tipos de ressurreição. Ressurreição dos que vão para a vida eterna e aqueles que vão para o tormento eterno, para o desprezo eterno, de acordo com o que diz as Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 25, versículo 42. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então a ressurreição vai ressuscitar dois tipos de classe, de pessoas. Os que vão para o tormento eterno, que é a vergonha eterna, e os que vão para a vida eterna. Os que vão para a vida eterna está classificado na primeira ressurreição, que é os justos, os servos de Deus, os que são justificados por Jesus Cristo. E a segunda ressurreição são dos injustos, aqueles que irão para o tormento eterno, aqueles que não quiseram nada com o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Essa é as duas ressurreições que vai acontecer. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Eis que está escrito, vamos ler. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vemos aqui a classificação de dois tipos de grupo de pessoas que vão ressuscitar. Os que vão para os que fizeram bem são aqueles que são justos. Qual é o bem que maior que um ser humano pode fazer? Aceitando o Senhor Jesus Cristo. Este é o bem. Qual é o maior mal que um ser humano pode fazer? Rejeitando o Senhor Jesus Cristo como chance e porta para entrar no céu. Porque Jesus é a porta para entrar no céu. O resto é parede. Jesus é a porta. O resto é parede. Livro de João, capítulo 10, versículo 9. Disse-lhe Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Rejeitou Jesus, faz-se mal. Diz que fizeram mal, para a ressurreição da condenação sairão. De acordo com Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 29. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.
Então vai ter esses dois tipos de ressurreição. Como anteriormente falei, a primeira e a segunda ressurreição, de acordo com a Bíblia. A primeira ressurreição tem várias etapas e partes. A segunda ressurreição também tem várias etapas e partes. Depois, nós vamos estudar, como estamos estudando escatologia, depois vamos estudar falando só sobre a ressurreição. E aí vamos entender mais profundo sobre a primeira e a segunda ressurreição. Por enquanto, estou dando apenas uma breve explicação sobre a primeira e segunda ressurreição. Como diz a palavra de Deus, os cristãos vão ressuscitar. Depois que a igreja, os que estão vivos, os que não morreram, quando Jesus voltar, vão ser transformados e arrebatados e vão sumir da terra, assim como aqueles que estão dentro dos sepulcros vão sair e vão subir a encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Vemos aí, pela própria Escritura, sobre a ressurreição dos que morreram em Cristo e o arrebatamento da igreja, daqueles que estiverem vivos, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe você, amado irmão e amada irmã. Já estudamos, já falamos um pouco sobre, primeiro, a época da igreja, segundo, a primeira ressurreição, e terceiro, o arrebatamento da igreja, os cristãos verdadeiros. Depois que passar o arrebatamento da igreja, vai os cristãos encontrar o Senhor nos ares. E o que vai acontecer? Vou deixar para o próximo estudo. Que Deus abençoe. Até o próximo estudo. Não perca o próximo estudo, a qual estaremos estudando e vendo o que vai acontecer com a igreja, encontrando Jesus lá nos ares. Que Deus vos abençoe. Quem tem o prazer de vos despedir, no nome do Senhor Jesus, é seu amigo e irmão cooperador Daniel Duarte. Fica na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço. Em nome de Jesus Cristo. Até o próximo estudo de escatologia, de acordo com a palavra de Deus.